noite, meu nome é Aline Carvalho, eu sou professora de História e eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esse conteúdo tão maravilhoso, tão enriquecedor que é a História. Sabendo que a maioria está aí em casa parado, né, sem poder estudar por conta do coronavírus, né, deixar todos aí os meus votos de saúde, né, e que todo mundo esteja aí se cuidando, né, fique em casa, use álcool gel, máscara, né, e todos os cuidados que são necessários aí. Para os meus alunos do nono ano, a gente já havia falado, né, antes de acontecer esse problema todo, esse hecatombe aí, a gente tinha falado sobre a República das Espadas, né, sobre o governo de Deodoro da Fonseca, sobre o governo de Floriano Peixoto, né, a gente já tinha falado sobre a República, né, que iniciou-se em 1889, derrubado Dom Pedro II, né, iniciou-se a partir daí uma república no Brasil, certo? Como eu já havia falado sobre isso, eu vou começar a falar sobre a república oligárquica. República essa oligárquica que vai ser marcada pelos nossos primeiros presidentes civis, né? A gente não tem mais presidentes militares como o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então agora nós vamos ter presidente civil. O primeiro presidente civil vai ser Prudente de Moraes. Uma característica dessa república é o quê? O voto, né, ele vai ser restrito aos homens alfabetizados, maiores de 21 anos, ou seja, a maioria da sociedade estava excluída do processo, certo? Indígenas, negros, mulheres, analfabetos, né? A maioria da população aí não fazia parte desse processo eleitoral. E você vai ter figura muito forte durante esse período da história brasileira do voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? Você tinha a figura do coronel, e esse coronel que surgiu lá, né, com a criação da Guarda Nacional, que ao longo do tempo foi perdendo a força no Brasil, mas se manteve essa figura do fazendeiro enquanto uma autoridade política, certo? E como é que o fazendeiro ele fundamentava esse poder político dele? Primeiramente por meio do clientelismo, certo? O que era esse clientelismo? Era a prestação de favores, pequenos favores, uma ajuda aqui, um favor prestado a colar, apadrinhar os filhos das pessoas ali da região. Então se gerava uma certa afetividade ali naquela comunidade, com o intuito de adquirir a confiança das pessoas e dos seus votos. Outra forma era pela violência, certo? Então, a pessoa era lá um agregado, né? Trabalhava lá na fazenda. O voto não era secreto, pessoal. Então, muitas vezes, o fazendeiro ele controlava em quem as pessoas que estavam ali no seu círculo votavam, certo? E quando ele descobria que aquela pessoa não tinha votado em quem ele queria, ele tomava isso como uma alta traição. E aí pagava jagunço para dar surra, às vezes até para sumir com a pessoa mesmo, né? Ia lá na lista, né? Olha, deixa eu ver em quem que o Toinho votou, né? Tava lá olhando, eita, que Toinho votou no candidato de oposição, vou mandar matar. Era assim que funcionava, certo? Então a gente vai ter uma política fundamentada na violência, no clientelismo e muitas vezes na corrupção. Pasmem, gente. A corrupção ela não foi inventada agora, ela já existia. Então a corrupção era uma prática recorrente nas nossas eleições. A fraude era uma prática recorrente nas eleições. Pessoas que já haviam falecido votando, né? O Gasparzinho lá e depositava o voto dele, só que não. Pegava o nome dessa pessoa, ia lá e votava como se fosse ela. Mas quando ia ver, essa pessoa já tinha até morrido. E os coronéis, eles praticavam a política da seguinte forma. Eles incentivavam a população a votar nos seus candidatos
e elegiam o presidente do estado ou o governador de acordo com aquilo que eles queriam. E esse governador, que era eleito por eles, esse presidente de estado, ele concedia favores políticos, verbas e etc, certo? Para que esses coronéis se firmassem ainda mais nessa vida política. Era assim que funcionava a vida política no período da República Oligárquica. E o Campos Salles, que foi o segundo presidente civil do Brasil, o governo dele começa em 1898, ele vai levar essa ideia para nível federal, né? De que forma? Os governadores apoiavam uma determinada candidatura, né, a presidente, esse presidente ele era eleito, e aí ele ia conceder vários favores para esses estados ali que atuaram, desses governadores que atuaram para favorecer a vitória dele, certo? Então, o estado que levasse, né, conseguisse fazer o seu azarão campeão, ele ia ter os benefícios, as benesses, né? Os amigos tudo e os inimigos nada. Funcionava mais ou menos assim. Então a gente vai ver que o clientelismo, que a corrupção e que a violência, eles serão os fatores que vão auxiliar a manutenção do poder das oligarquias, né? De 1894, né? De forma assim bem patente, até 1930, quando essa política ela entra em crise. E a gente vai ver por que ela entra em crise, mas não agora, tá? Você tem a extração do látex na Amazônia? Tem. Mas a grande estrela da economia brasileira, sem dúvida nenhuma, nesse período era o café, tá? O café, que foi um produto largamente explorado e que trouxe para o Brasil uma modernização devido ao acúmulo de riquezas, certo? Transporte urbano, iluminação pública, estradas de ferro, fornecimento de água, né? Dentro da criação de estradas de ferro, você tem a Sorocabana, a Alta Mogiana, entre tantas outras. Em 1906, você tem a celebração do Convênio de Taubaté, por quê? Porque os cafeicultores, eles começaram a expandir tanto a produção do café, que chegou um momento que teve uma crise de superprodução. Olha, tinha muito café e não tinha quem comprasse. Então eles celebraram um convênio, que era o seguinte: o governo federal comprava esse café e guardava as sacas de café para que no momento oportuno, quando o preço estivesse bom, eles vendessem. Só que esse momento não chegava, esses cafés ficavam lá guardados, essas sacas de café. E o governo federal fazia empréstimos para comprar esse café, garantir o lucro desses cafeicultores. Olha tanto que o poder da oligarquia ali era forte, né? Era bastante forte, certo? E com esse aumento, nessa expansão da produção, você vai ter a figura da imigração para o Brasil. E vai ser uma imigração que vai ser estimulada pelo próprio governo. O governo paulista vai incentivar, né, essa imigração. Fornecer passagens, fornecer alojamento para os primeiros dias que esses imigrantes chegavam aqui, principalmente os europeus, depois os europeus os asiáticos, né? De 1890 até 1930, chegaram aqui no Brasil cerca de 3 milhões e meio de imigrantes, ou seja, uma quantidade considerável, tá? Em primeiro lugar, os italianos. 33% eram italianos. Eu fiz até uma paródia, depois eu vou colocar aqui no canal, você assiste, sobre migração italiana, certo? Para fixar esse conteúdo aí na sua cabecinha. Esses imigrantes italianos que padeceram bastante, não só eles como os outros que vieram também. Por quê? Porque esses cafeicultores, eles durante muito tempo eles lidaram com mão de obra escrava. E aí acontecia muito nessas fazendas a figura da escravidão por dívida. No começo dessa imigração, muitas vezes quem pagava essas passagens eram os cafeicultores, pagavam essas passagens para esse imigrante vir. Esse cara já chegava, porque esse imigrante já chegava com uma dívida, que era a passagem dele e da família dele. Quando ele tinha que comprar alguma coisa, ele comprava na base da pendura, ou seja, o fiado, o famoso fiado. E era na venda que estava lá na fazenda. Ou seja, ia aumentando essa dívida. Quando o cara queria ir embora, ele não podia ir embora, ele estava devendo.
né, estava devendo uma soma vultuosa, ele acabava se encontrando numa escravidão por dívida, porque todo o salário dele ia para pagar essas dívidas que ele tinha, certo? Chegou até um momento que o governo italiano falou, olha, governo brasileiro, ou você revê isso aí, ou não vai mais ninguém daqui para aí. 33% italianos, 29% portugueses, 15% espanhóis. Tinha outros, mas eu não vou ficar detalhando muito. A maioria desses imigrantes, principalmente os italianos, foram para as plantações de café, que havia uma necessidade, né, de uma mão de obra barata, certo? E era onde tinha muita empregabilidade. E chegou um momento que o governo, tentando regularizar essa situação, começou a conceder as passagens, né? E o cara já não chegava aqui tendo a dívida das passagens, beleza? Então, gente, por hoje é só. No meu próximo vídeo que eu for fazer, eu vou falar sobre a urbanização e a industrialização do Brasil. Então, você fica ligadinho aí no canal, que de vez em quando aqui tem conteúdo novo para você. Espero ter ajudado, espero que você tenha um bom dia e se cuida aí.